Fala, Bandes, como vocês estão? Hoje temos aqui uma pessoa espetacular que eu consegui trazer, muito famosa, muito concorrida, depois de meses tentando, consegui contato com ela. Mas hoje a gente tem o prazer de acompanhar uma torcedora, uma trabalhadora, uma guerreira que estava num jogo super importante, Isabela Schiavetti. Isa, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade. É uma honra ter você aqui. Você tá bem? Tá tudo bem com você? Eu tô bem, tô ótima. Agradeço você também por ter me procurado, para a gente poder fazer esse bate-papo aí. Acho muito legal quando, principalmente mulher, se interessa mais por essa área, então acho que também eu acabo ficando um pouco mais à vontade. E é um Sim, momento que dá para ter uma troca de conhecimento em geral. com toda certeza. É muito legal porque em algumas lives que eu tenho participado no Esporte no Ar, aliás, se vocês não seguem, convido vocês a seguirem. Os caras detonam muito no futebol, eles me convidam muito e eu sempre falo para eles no final das lives que eu agradeço muito pela oportunidade, porque assim, o ramo das mulheres no mercado do futebol tem crescido muito. E isso é muito legal, porque a gente tem mostrado voz, tem mostrado nosso lugar de fala, tem mostrado o nosso trabalho, que a gente também sabe sobre futebol. Muitas pessoas ainda ficam com aquilo na mente. Nossa, mas mulher entende sobre esquema tático? Não sabe só o que é gol e a bola? Então é até engraçado e irônico, mas é legal quando a gente tem esse espaço de voz. Bom, gente, trouxe uma pessoa muito especial aqui para fazer algumas perguntas. Desculpem se vocês ouvirem alguns barulhos. No momento eu não tô no escritório, eu tô em casa, então se vocês ouvirem algum latido, eu peço desculpa desde já. Mas eu arranjei um cantinho, tentei arranjar um cantinho mais especial para poder falar aqui com a Isa. Isa, vamos lá. Eu sei que você estava ali no meio do jogo. Para quem não viu, daquela hora que você passa a emoção, sente a emoção e a vibração do jogo. Não sei se vocês presenciaram esse momento, gente, mas a Isa, no dia que estava rolando a Libertadores, ela não estava lá como torcedora, ela não estava lá assistindo o jogo, ela estava a trabalho. E assim, eu não sei, antes de mostrar o vídeo, eu queria que a Isa contasse um pouco como foi essa sensação. Eu não sei você, mas acho que eu não teria esse domínio que você teve. Mas como foi a sensação do jogo estar rolando e você tá ali a trabalho, tipo assim, e quando você tá a trabalho, você não pode se manifestar que você é torcedor, né? Você tem que estar a trabalho, você tem que manter o seu profissionalismo ali. Então, como foi para você saber separar essas duas coisas, do profissionalismo e da torcedora? Como você conseguiu controlar as duas emoções ali ao mesmo tempo? Conta um pouco pra gente. Não foi fácil, foi algo que até eu mesma duvidava de mim, porque eu já fui para esse jogo com medo, tanto medo do placar, tanto medo de como eu iria me comportar. Só que, querendo ou não, eu não posso virar de costas, né? Eu tenho que ficar o tempo inteiro virada para a torcida ali. E onde eu fico, o pessoal me conhece, então o pessoal sempre me ajuda, né? Em jogos menores, a gente já vai se preparando, porque são jogos às vezes, que não tem tanto significado, né? Então, jogo de começo de campeonato, e tudo mais. Então a gente vai tendo uma preparação aí mental um pouco melhor para quando tiver esse tipo de clássico, de jogo, na verdade, né? Acabar não virando. Acho que, na verdade, o choro foi uma forma de eu expressar tudo que estava acontecendo e não virar, não cometer essa gafe de acabar virando para poder olhar o jogo. Por mais que eu não vou mentir, eu queria, mas né, eu estava lá a trabalho, como todo mundo sabe, então era impossível. Quando eu vi que o seu vídeo viralizou, aquele que você tá de costas pro campo e aí começa a chorar emocionada, quanta emoção você sentiu naquele momento e que vibração nostálgica era aquela. Eu acho que, assim, eu conversando com amigos, familiares, comentei com os meus amigos, gente, eu acho que eu não teria tanta coerência, tanto equilíbrio para lidar com um momento, uma fase tão importante ali no jogo do Palmeiras e uma Libertadores ainda, como a Isa lidou. Então foi sensacional, cara. Eu vi você ali, eu falei, meu Deus, que mulher forte. Quando eu vi seu vídeo, que seu vídeo estourou, eu falei, meu Deus, que desespero. Eu olhava assim, eu falava, meu Deus, ela tem que virar. Nossa, vira, mulher, pelo amor de Deus, vê esse placar. Eu fiquei desesperada por você, de verdade. Eu ouvi de muitas pessoas, principalmente do meu próprio pai,
né? Que se fosse ele no meu lugar, teria virado ou não iria aguentar. Minha família, por parte de pai, é palmeirense, né? Então, todo mundo falando, não, eu não teria psicológico para isso, eu já teria virado, estaria lá, teria lá deixado o colete e estaria simplesmente vendo o jogo, mas não é tão fácil. Na hora tá ali, o psicológico pesa mais, você fica dividida, né? É seu time do coração? Sim, é seu time do coração, mas querendo ou não, você só tá ali dentro por conta do trabalho, né? Então, saber ali diferenciar, engolir um pouco quieta. Eu já engoli muito choro dentro do estádio, já passei por várias situações lá que eu tive que, sim, manter a concentração. Então, mas é como eu já falei outras vezes, a própria torcida me ajuda muito, né? Então, esse benefício de ter eles ali comigo acaba me acalmando em certos momentos. Isso é muito legal. E isso mostra como a gente tem que saber separar, querendo ou não, o pessoal do profissional, né? Isa, uma coisa que eu tenho curiosidade, eu sei que sua família é palmeirense, seu irmão também é fanático, seu pai, mas como começou essa questão dessa paixão pelo Palmeiras? Porque assim, a gente costuma dizer que a paixão pelos times sempre vem da família, né? O pai é corintiano, o filho consecutivamente vai ser corintiano. Só que sempre tem algumas famílias que acabam destoando, sempre tem alguma história, ou sempre porque gostou da cor, algo assim. Você tem algo que remete a isso, a sua infância, a sua história com o Palmeiras? Como que começou tudo isso, esse amor pelo Palmeiras? O que acontece? Eu morava com meus avós, né? E meu avô sempre foi São Paulino, de assistir jogo, de ter camisa e tudo mais. E minha avó sempre foi muito corintiana, né? De querer fazer de tudo, brincava comigo para mim poder virar e tudo mais. Só que eu nunca, na época eu era mais nova, então eu não tinha essa vontade, essa curiosidade toda. E eu fui com 12 para 13 anos, eu fui morar com meu pai, na Barra Funda mesmo. E foi quando ele começou a me mostrar. Então, o quarto inteiro do meu irmão era do Palmeiras. Ele sempre ia para os jogos. Então, meu pai tem a coleção de camisa do Palmeiras o tempo inteiro. Minha família, principalmente. E eu fui crescendo ouvindo isso, né? Então, meu pai me levou no primeiro jogo. E eu fui criando paixão. E aí fui ficando mais velha, eu fui tendo mais noção do que era, noção da história. E hoje essa paixão virou loucura, né? Em todos os sentidos. Então, cada um tem uma opinião em questão de muitas coisas em relação ao Palmeiras dentro da família, mas não tem um que você pergunte o sentimento que não fale realmente o que a gente sente. Eu sou suspeita em falar, porque eu também sou palmeirense, né? Mas quando a gente está dando a entrevista, a gente precisa ser neutra. Mas é realmente uma loucura. Quando você entra ali, você não sai mais. Uma coisa também que eu estou muito curiosa para saber: se você voltasse naquele dia, você voltaria como uma trabalhadora, uma profissional, e continuaria vivendo aquele mesmo sentimento, ou você voltaria para aquele dia como torcedora? Tipo, não, aquela emoção foi muito gigantesca que eu senti, eu queria muito estar ali gritando, vivendo o jogo, ou o que te trouxe até aqui em relação àquele vídeo que viralizou, de toda a emoção que você sentiu, você vivenciaria aquilo de novo? Qual das duas opções você escolheria? É uma pergunta muito difícil de responder. Eu queria muito naquele jogo, óbvio, estar como torcedora, mas em questão de condições financeiras, falando no momento, acho que eu não teria condições de comprar o ingresso. Então, eu voltaria sim como trabalhadora, voltaria sim no setor que eu estava ali a todo momento, porque é um setor onde eu falei, né, o pessoal me acolhe muito. Então, eu acho que eu não abandonei tudo por conta deles também. Então, eu voltaria sim trabalhando para estar dentro do Palmeiras, estar tendo contato, por mais que de costas, né, mas tendo contato e poder falar, não, eu estava no jogo de costas, mas estava no jogo. Eu acho que assim, eu acho que compartilho do mesmo sentimento que você, independente de estar trabalhando ou estar assistindo o jogo, mas ter vivido aquele ato heróico, aquele momento grandioso no Palmeiras, então é maravilhoso, né? Acho que você trabalhando, você tirando foto, você torcendo, é uma sensação única. Eu acho que todo torcedor de qualquer time, se tivesse a oportunidade, a possibilidade de ver trabalhando ou torcendo, acho que ele ia falar, meu, qualquer um dos dois, eu quero saber o resultado, quero viver essa emoção e tá tudo certo. Uma outra Viver coisa. realmente a noite mágica. Ah, sim, com certeza. Foi mágico, foi um clássico, né? Igual o pessoal fala, Palmeiras é o time da virada, né? Então, Palmeiras ele sempre gosta de assustar assim o nosso coração, mas a gente releva.
uma curiosidade também. O que aquele jogo, o que aquele dia te ensinou sobre ser torcedora do Palmeiras? O que você trouxe daquele dia como torcedora, assim, de tantas emoções que você viveu ali dentro? O que mais define em questão da torcida naquele jogo, eu acho que garra e incentivo. Eu comentei já numa outra entrevista que, querendo ou não, o Palmeiras, nesse jogo, todos os setores dentro do Allianz Parque estavam cantando, estavam incentivando. Tinha desde criança até idoso dentro do Allianz Parque. Então, eu acho que a garra nesse jogo significou muito pra gente. Porque a Mancha, enfim, todas as torcidas organizadas dentro ali do Allianz, até mesmo quem não é de organizada, fez questão de estar ali, de bater no peito e mostrar o amor pelo Palmeiras, de dar um voto de confiança que o Palmeiras iria entrar com o psicológico em ordem, que o Abel iria cumprir com a fala dele, né, da Noite Mágica. Então, eu acho que a garra da torcida, o incentivo, isso significou muito. Totalmente. E assim, foi muito bom ter visto como os jogadores trabalharam depois no campo para eles poderem os acertos de gols, os lances que eles tiveram. O que o Abel falou realmente foi cumprido. Ele viveu uma noite heróica, uma noite emocionante. Acho que todo palmeirense viveu uma noite mágica. Acho que essa frase que ele fala, ele conseguiu cumprir, cumpriu 100% com toda certeza. Todo mundo acho que estava aflito, ansioso pelo resultado, nervoso pelo resultado, até porque uma Libertadores não é uma brincadeira. Chegar numa final, em uma semifinal, em uma quartas de final, não é brincadeira. Sempre, acho que Libertadores é um dos campeonatos, eu acho que mais sofridos, assim, que todo torcedor fica, meu Deus do céu, acaba logo, passa de fase, vamos para frente, vamos com tudo. Acho que foi uma emoção e uma sensação muito boa depois da grande vitória que teve. E querendo ou não, né, a gente vai ser campeão, né, mas vai ser o único time com 4 Libertadores. Então, é uma Libertadores que significa muito, independente do Palmeiras, do Flamengo, o time que for. É algo que a gente vai se tornar diferenciado, a gente vai ser visto de outra forma, é um incentivo para os jogadores também. Então, tudo isso pesa muito. Se fossem outros Libertadores, óbvio, pesa muito. Libertadores, como você falou, é um campeonato muito importante, muito pesado. Mas eu acho que essa Libertadores em especial, ela tem um peso dobrado. Com certeza, pela história do Abel, por tudo que ele fez pelo Palmeiras, os meninos, do jeito, o desempenho que eles vêm levado nos jogos. Eu fico, umas últimas lives que eu participei, eu até falo que a dupla, né, Tigrinho e Flaco Lopes tem mandado muito. Os meninos têm estado numa sintonia que, assim, o Palmeiras, ele sempre foi um time muito bom. Isso é um fato. Sempre foi um time muito bem estruturado. Não falo agora como torcedora, mas sim como uma telespectadora vendo os jogos em si. Assim como também tem outros jogadores de outros times muito bons. Mas, assim como, exemplo, o Pedro do Flamengo, eu acho ele um jogador excepcional. Eu acho ele um jogador muito bom. Apesar dele não ser do nosso time, né? Dele não ter aceitado aquela proposta que tinha sido sugerida a ele, mas ele é um ótimo jogador. Mas é o que você falou, essa Libertadores em si é muito importante. Muito importante. E assim, é aquilo, né? Torcer para que a gente ganhe e que vamos ganhar, né? Torcer para que a gente ganhe e vamos ganhar, mas vai ser uma noite mais mágica ainda. Mas como foi, como você se sentiu depois dessa repercussão toda que teve? Porque imagina você na sua rotina, no dia a dia trabalhando, e aí um vídeo seu viraliza, e aí fulano chama você para ser entrevistada, ciclano chama você, beltrano chama você, e aí manchete sai sobre você, a galera do Palmeiras faz parceria, te entrega kit, faz isso e aquilo. E como ficou esse coração todo depois dessa repercussão gigantesca que teve? Como você se sentiu? Eu fiquei muito surpresa, porque simplesmente eu acordei no dia após-jogo e meu celular estava travado, eu não conseguia ver nada. E aí eu fui tentando abrir aos poucos, comecei a ver e não entendi, assim, realmente não entendia nada. E aos poucos a ficha foi caindo, né? A primeira vez que eu vi o vídeo, eu chorei de novo. Então, veio o choro, dizendo assim, relembrando do que aconteceu, né?
E aí que eu fui descobrir quem tinha gravado, o pessoal me mandando muita mensagem. Assim, mas eram milhares de mensagens, tanto em comentários, tanto no próprio direct do Instagram, e perguntando, querendo saber mais. Tiveram mensagens, sim, não vou falar que não tiveram mensagens negativas, porque tiveram, mas assim, eu já imaginava que poderia chegar a esse ponto. Me surpreendi porque tiveram pessoas preocupadas em eu perder a vaga de trabalho. Então, não tinham apenas pessoas ali me parabenizando, tinham pessoas ali preocupadas comigo em si, como pessoa, não como torcedora ou trabalhando, né? E que me ajudaram bastante também. Então, isso foi algo que eu fiquei surpresa, não vou negar. E desde que o pessoal da Mancha, né, o PEV, me chamaram para poder ir lá, ir na loja, conversar um pouco mais também, tudo foi fluindo da melhor maneira possível. Então, foram, assim, milhares de benefícios, milhares de aprendizados também. Eu sou uma pessoa que tenho muita vergonha ainda de fazer vídeo, de postar. Então, estou tentando ainda ir fazendo aos poucos, pegando dia de jogo para poder fazer. Mas, assim, o pessoal, a torcida em si do Palmeiras me aceitou. Fui fazer outros eventos, inclusive, fora do Allianz Parque. E o pessoal falando, nossa, é uma famosinha, é uma menina do choro. Então, chegou muito longe. A menina do choro, acho que nunca mais vai ser esquecida agora. Não, eu vou colocar na bio do Instagram, Menina do Choro. Eu apoio. Levantar uma hashtag. Então, assim, foi algo que eu não imaginava de verdade. Muita novidade, ainda tem muita coisa para acontecer. Coisas que eu não posso ainda falar para ninguém, falar para vocês. Então, aos poucos vocês vão sabendo das novidades. Mas tá todo mundo me ajudando. Minha família me acolheu super positivamente também. No jogo agora com o Santos eu fui. O pessoal da Galera Bet me convidou para poder ir de camarote, né, com eles. Então, meu irmão foi comigo. Então, assim, é muita coisa acontecendo, é muita novidade acontecendo. E para mim tá sendo ótimo, não vou negar, né? Porque eu tô cada vez mais próxima, mais acolhida pelo pessoal do Palmeiras. Com certeza, eu imagino essa emoção gigantesca que você deve estar assistindo. E com todo amor e com todo prazer, você merece mesmo, porque você estava em trabalho e você se controlou, você não virou. E assim, a sua emoção naquele momento foi chorar. E qualquer ser humano que não for ignorante e que tiver uma paixão, tiver um amor, tiver um carinho por qualquer time que for, se for Flamengo, se for Corinthians, se for São Paulo, se for o Bragantino Red Bull, se for Santos, independente do time, eu acho que também ou não se seguraria, acabaria virando. Eu falo isso até mesmo por mim, eu não me seguraria e eu tenho certeza que eu acabaria virando, ou talvez gritaria, ou comemoraria, cantaria o hino do time, e a sua reação simplesmente foi o choro, a emoção que você estava guardando ali, angustiada, porque, não é uma brincadeira, é um jogo super importante. Você viu todo mundo gritando, ai, aquela reação ruim, aí vem a reação boa, aí vem a reação ruim de novo, aí vem os caras xingando. Aí você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo ver, não tô conseguindo enxergar nada. Na hora do pênalti, o pênalti foi do lado de onde eu tava no estádio, né? Então foi praticamente atrás de mim. Caramba. E eu tava o tempo inteiro, quem vai bater, quem vai bater. E ninguém me falava, eu tava agoniada já. E todo mundo sabe, não é mistério pra ninguém. Em relação a todos os jogadores do Palmeiras, eu tenho um carinho muito especial pelo Veiga. E, O nosso enfim, MVP. todo mundo sabe disso, eu não tenho o que esconder. E já me perguntaram o porquê sobre isso, eu já falei também em relação ao porquê disso. Mas na hora que me falaram, meu medo era: será que vai dar certo? Será que ele vai marcar? Porque tava todo mundo, de um lado da onde eu tava todo mundo apoiando. Não, ele vai bater, vai ser gol, que não sei o quê. Uhum. Do outro lado, vai falando, não, ele tá voltando de lesão, não é jogo pra ele. Então, assim, minha cabeça tava um turbilhão de Imagina. situações, eu não podia fazer nada. E com Então, toda isso tudo também, certeza, né? assim, pesa. Sim, com certeza. E Entendeu? outra coisa, o Veiga, ele tem uma história linda no Palmeiras. Ele já fez muito pelo Palmeiras, o Palmeiras já fez muito por ele. A história que ele conta do avô dele, que o avô dele pede para ele jogar no Palmeiras, cara, toda vez que eu vejo essa entrevista eu me arrepio, porque é doido, é uma coisa de outro mundo você ver essa entrevista. E como a trajetória dele seguiu no Palmeiras dali adiante, é incrível, é espetacular, e Sim. todo o mérito e todo o carinho também que eu tenho a ele, e tenho certeza que muitas pessoas, até mesmo pessoas que não são torcedores, têm muito carinho. Eu vejo muitas pessoas em comentários de outros times falando que acham a história dele linda e emocionante, porque realmente é.
E ele é um ótimo jogador. Ele é um ótimo jogador. Eu confesso que quando foi para bater o pênalti, eu tava na sala com meu pai sentada, conversando com ele. Eu falei assim, pai, é muito importante ele acertar esse pênalti, porque assim, ele já fez muito, mas hoje ele precisa fazer o triplo do que ele já fez, porque a gente precisa desse resultado. E tudo que ele tinha para errar, toda a lesão que ele já teve, todo o machucado que ele tava sentindo, toda a dor que ele tava sentindo, ele tem que deixar para fora. Ele vai ter que deixar fora do estádio, fora da mente dele, e ele precisa acertar esse gol. Enfim, e a noite mágica aconteceu, deu tudo certo, graças a Deus. Mas foi muito bom. E agora, Isa, para encerrar, eu sei que eu tô com gostinho de quero mais essa entrevista, porque tá muito, muito boa poder ter você aqui, e eu tenho certeza que todo mundo tá gostando. Mas uma coisa que eu queria que você pudesse deixar é uma mensagem para todas as pessoas que viram seu vídeo, tanto de forma negativa como de forma positiva. E o que você falaria para essas pessoas de toda aquela emoção que você sentiu, tudo que você viveu, todas essas conquistas que você tem vivido depois desse vídeo, a pessoa que te filmou, qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Primeiramente, agradecer. Eu não vou trabalhar com nomes em relação a quem fez a filmagem do meu vídeo, mas agradecer demais a eles, porque foram duas pessoas que sem eles eu não teria repercutido dessa forma. Então, agradecer por terem visto o quanto realmente era verdadeiro o meu sentimento ali no momento. A todo mundo que viu, que me mandou mensagem, agradecer pelas mensagens positivas, pelos conselhos, por sentir, independente se eram pessoas de São Paulo ou pessoas de fora, que tinham muitas pessoas, sentir o quanto realmente o sentimento não era em vão, não foi algo apenas para chamar a atenção, e deixar as pessoas que não conhecem ainda o Allianz Parque, que ainda não tiveram esse contato direto com o Palmeiras, deixar na cabeça deles que nada é impossível. O Palmeiras é um time que aceita todo mundo. O Palmeiras é um time que nunca negou nenhum tipo de pessoa dentro do estádio, tanto que pessoas de outros times também trabalham ali dentro. Então, se você quer estar mais perto do Palmeiras, se você sente que você precisa desse momento, vai atrás. Eu nunca deixei de lado nenhuma pessoa que me mandou mensagem querendo saber como é que é trabalhar no Allianz Parque. Então, se você tem vontade, se você quer saber mais, pode me procurar. Às vezes eu demoro para responder, gente, não vou negar, porque é muita coisa ainda. Mas eu ajudo, eu tô ali, eu tô indo em todos os eventos que tem lá dentro, disposta a ajudar mais e mais palmeirenses a ter essa mesma sensação que eu tive. Então, o choro, o amor, a gente não consegue explicar, a gente não tem definição para isso. Mas estar conectado ao Palmeiras é algo que muda o nosso dia, é algo que muda o nosso humor. E a gente sabe disso, a gente sabe que a gente sofre muito pelo time, mas que o Palmeiras ele já salvou muitos momentos aí em questão da vida de todo mundo. Então, eu estou disposta a ajudar e eu agradeço mais uma vez a todo mundo. Gente, a Isa, eu já tô chamando até de Isa porque já virou amiga, parceira do coração, é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada, Isa, pelo esse tempo que você teve em falar, em estar disposta a abrir seu coração, a responder as perguntas. Eu não sei se eu comentei com você, acho que sim, pelas nossas conversas. Eu sou estudante de jornalismo, ainda estou na fase de formação, ainda estou nessa iniciação na carreira, mas eu fico muito feliz por trazer uma pessoa tão especial para o meu canal, por estar me desenvolvendo e por, na minha carreira, você ter passado por ela. Essa é a segunda entrevista que eu faço. A primeira foi com um jogador de futsal lá de Bahia, e a fisioterapeuta dele, são pessoas também maravilhosas, excepcionais. E você agora, por essa segunda entrevista, agradeço demais por todo o seu carinho, pela sua dedicação em ter respondido, pelo seu tempo, porque eu sei que agora você está com a agenda lotadíssima, virou super famosa agora. Graças a Deus que eu consegui um tempinho para a entrevista, tive uma coletiva aqui super importante com ela, gente, então foi muito bom. Agradeço por todos que assistiram até aqui. A gente não fez ao vivo justamente para ficar uma coisa um pouco mais privada, às vezes não ter comentários ruins, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas também são um pouco maldosas, mas para ser uma coisa mais fechada, mais exclusiva. Agradeço por todos os comentários que vocês têm feito também nos meus últimos vídeos no Instagram, por todo o apoio que eu tenho recebido de amigos, pessoas que eu nem conheço. Mais uma vez, pelo tempo da Isa. Isa, espero trazer você aqui de novo. Espero que a gente faça, aliás, a próxima pessoalmente. Eu tenho muita questão de estar no estádio com você e fazer pessoalmente, se você tiver tempo e disponibilidade na sua agenda. É muito importante. Vai ser muito bom. A gente combina 100% e a gente faz. Se você também quiser, no dia da final, fazer ao vivo,
estaremos aí. Não sei se eu estarei em Bora. Lima, não sei se eu estarei na minha casa ou se eu vou estar na Caraibas. Mas em algum Pessoa lugar eu chique é assim estarei. mesmo. Mas, ó, tá vendo? Promessa é dívida. Vocês estão vendo que tá até sendo gravado, hein? Eu vou querer, eu vou com toda a honra, a gente grava ao vivo assim, com toda certeza. Isa, mais uma vez, muito obrigada. Te desejo ótimos jogos, te desejo ótimas conquistas, que muitas pessoas boas apareçam no seu caminho, que você continue brilhando. Você é uma menina de luz, pelo pouco tempo que a gente manteve esse contato. Você é uma menina maravilhosa de conhecer, de conversar. Passaria horas aqui com você falando sobre Palmeiras, sobre jogo, sobre sua vida, sobre tudo que aconteceu. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade. Gente, sigam ela, gente, no Instagram. O sobrenome dela parece difícil, mas é Schiavetti. Eu ainda confirmei com ela para eu não falar errado. Mas eu vou deixar o perfil dela aqui embaixo também para vocês poderem seguir. Um super beijo para vocês e muito obrigada, Isa, pela participação. Tchau, Eu que te gente. agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.